faixa és construída lastra sobre a paisagem como uma mancha de óleo transvasada em tampo de vidro. Os valores materiais, estéticos e sensitivos da paisagem são submergidos por essa onda a que muitos chamam de progresso. Mas a cidade do futuro não pode resultar do preenchimento dos espaços vazios pelo edificado. Na paisagem global do futuro, há que conjugar a estrutura edificada da cidade com a estrutura ecológica dos espaços naturais. Até porque o homem tende a ser, num futuro próximo, nem estritamente rural, nem estritamente urbano, mas alguém que encarará a modernidade como a conjugação da cultura urbana e da cultura rural. A cidade entrará no campo e o campo na cidade, apesar da cidade dever continuar a ser cidade e o campo a ser campo. A cidade que antevemos deverá ser assim um espaço onde se entrelaçarão a paisagem natural com a urbe, dando forma a um único ecossistema em que, tal como no planeta, tudo está ligado a tudo.
da ideia portanto, dos corredores, não é? Da ideia da natureza como uma possibilidade de estabelecimento de corredores. E que contraria muito esta perspectiva que nós temos, normalmente, e o turismo. Não é? Por isso é que o turismo, eu acho que é um verdadeiro inimigo, não é? da civilização, porque para o turismo a paisagem tem um valor que é um valor mortal, não é? Portanto, não, é mortal, quer dizer, a paisagem turística é uma paisagem que tem escrita lá a morte da própria paisagem. Não é? Aliás, no início do filme ele explica isso bem. Ele diz que portanto, os animais não sabem que uma paisagem é bela. Não é? Portanto, o belo é uma construção do homem para estabelecer uma relação com uma coisa que não é ontologicamente isso, não é? E, portanto, eu acho que no pensamento do Ribeiro Teles há toda uma vontade de tornar compreensível um valor da paisagem completamente dissociado dessa questão, não é? Embora ele se preocupe mais do que eu, não é? Com a possibilidade de inscrição do homem nessa dimensão. Exato. E eu sou bastante menos. Tenho muito menos esperança nisso. E sou muito mais. Não é bem adepto, mas compreendo melhor a chamada Deep Ecology. Não é? Quer dizer, a ideia de. A verdadeira experiência ecológica faz em sítios onde o homem nunca esteve. Não é? Porque onde ele passou. Eu já estive em alguns sítios, não é? Onde se tem a certeza que as pessoas nunca ali estiveram. E, de facto, nunca tiveram porque não têm um interesse, não é? Comercial ou um interesse. E, portanto, esses sítios não é? Têm um valor fundamental, mas que não é interpretável à luz desse cânon da beleza, por aí fora. Não é? É por isso que eu aprecio tanto os artistas ligados à land art. Não é? Porque muitas vezes o trabalho deles é um trabalho de destruição da própria paisagem, destruição não é da paisagem ecologicamente, mas é uma destruição desse valor da paisagem enquanto entidade que existe para a contemplação. Não é? E à procura de uma outra ontologia que, aliás, se prende também comigo, na minha perspectiva, não é? Se prende muito com aquilo que eu procuro no cinema. E, na verdade, o cinema é muito fácil, não é? Dizer que se quer fazer isso, mas toda a lógica do cinema, da produção, está num sentido exatamente contrário. Portanto, quer dizer, trabalhar para a procura de outras coisas que não sejam belas, não é? É trabalhar contra o cinema tal qual ele está instalado hoje em dia. Não é? Por isso é que os Lumière são tão interessantes, não é? Porque nós, nos filmes dos Lumière, antes que os códigos da beleza venham colonizar as imagens e a realidade, há uma espécie de indecisão nos Lumière de qual é o melhor sítio para o ponto de vista. Não é? Se é um ponto de vista que favoreça a lógica da harmonia, não é, visual das coisas, ou pelo contrário, que fira o espectador. E o primeiro filme, digamos, da história do cinema, a entrada do comboio na Gare de la Ciotat, é muito interessante por isso, porque no princípio o filme é uma coisa, mas no final é uma coisa completamente diferente. Porque quando se vê o túnel e a paisagem, tudo parece uma harmonia, mas quando o comboio chega, leva tudo à frente. Não é? E as pessoas fugiam do cinema porque tinham medo de ser atropeladas. Portanto, eu procuro um bocadinho esse atropelo, essa perplexidade, o paradoxo está perante uma coisa que não se tem a ferramenta para avaliar. Não é? Tem que ser à procura de uma outra compreensão. Há cineastas que têm feito isso. Não é? Até em Portugal, por exemplo, o Pedro Costa, não é? Mas não é fácil. Não é? E nem sempre isso é um programa muito estável. De vez em quando nos filmes há momentos assim e momentos que não são assim. Porque realmente as objetivas, as câmaras, tudo isto é tudo construído para valorizar essa ideia de que a natureza é uma coisa separada de nós e que, portanto, temos entre nós e a natureza um vidro ou um ecrã que nos protege. Não é? Portanto, a ideia da abertura do Ribeiro Teles
e uma ideia de um corpo a corpo, não é? Com os elementos naturais, é muito importante, não é? Porque a ecologia é uma compreensão da ontologia do Dasein, não é? Realmente, não é? Quer dizer, dessa questão do... Porque os animais não são ecológicos, não é? A ecologia é uma prótese que nós inventamos para tentar recuperar um bocadinho dessa lição grega, não é? Eu tentei. Eu sou fui um bom aluno, não é? Quer dizer, não assim excepcional, mas fui um bom aluno no liceu e na faculdade e tal. E, portanto, quer dizer, sou um bom leitor, e é um pouco a razão porque sou eu que assumo a voz e a leitura do texto. A razão também porque eu não quis ninguém a falar sobre o Ribertel, não é? Isto é uma espécie de relação minha com ele e com o pensamento dele, não é? E por uma razão também simples, é que o Ribertelos e o Raulino marcaram muito a minha infância. Um porque foi o arquiteto do meu jardim de escola, não é? A primeira, digamos, casa pública em que eu andei, e o segundo porque criou o percurso da minha casa para a escola, não é? Porque o jardim entre a minha casa, na Figueira da Foz, e a escola foi um jardim feito e imaginado por ele, concebido por ele. E, portanto, a minha ideia foi sempre, tal como no caso do Lino, embora no Lino não pudesse fazer a pergunta, é sempre perguntar-me a mim se o Ribertelos fosse um cineasta, que filme é que faria, não é? E, na verdade, o filme que está feito é uma tentativa de responder a esta questão, tal como na questão, na ciência, não é? Quer dizer, os filmes têm uma série de questões, não é? E, a maior parte das vezes não nascem, não é? Quer dizer, um filme, não há questão nenhuma no filme. Portanto, é por isso é que nós temos a ideia de que um filme é uma coisa que começa, anda e acaba, não é? Não tem que ser assim. Quer dizer, um filme pode procurar o seu caminho, não é? E isto é um filme de procura, porque o Ribeirão não sou eu, portanto, eu aprendi muita coisa enquanto estava a fazer o filme, não é? E fui compreendendo melhor a relação entre o que ele pensava fundamentalmente, portanto, que é aquilo que ele diz no filme, e, portanto, responde a uma pergunta, não é? E aquilo que ele escreveu, não é? E, portanto, foi a tentativa de compreender a totalidade desse pensamento e tentar criar uma imagem disso. E eu tinha essa questão, não é? Para já do díptico, não é? Haver uma disciplina e um método, não é? Que eu queria aplicar num filme e no outro, não é? Os filmes são gêmeos, de certo sentido. E, portanto, eu tinha também essa regra, não é? Quando, no caso do Lino, eu não tinha o Raulino, como já morreu há 40 anos, e, portanto, é muito interessante porque, paradoxalmente, o Ribertelos foi o mais difícil de fazer daquilo, porque o Lino estava todo fechado, não é? Eu pude, no Lino, eu filmei tudo e só depois é que fiz a escolha dos textos e a montagem, não é? No caso do Ribertelos, houve muito mais o entrelaçar entre as conversas, os textos estavam escolhidos, não é? Havia uma direção maior interpenetração entre as imagens e o som, não é? E a narrativa, propriamente dita, não é? Mas realmente são filmes de procura, e em particular este, não é? Porque eu acho que, no caso do Ribertelos, ele é mesmo um pioneiro, não é? É um tipo que avança para a paisagem com o mesmo tipo de disposição que os pioneiros têm em relação às primeiras vezes, não é? Como no caso do cinema também. Por isso é que eu digo que ele é um cineasta em potência, não é? Porque o cinema, quer dizer, na verdade, o cinema não são os filmes, não é? Quer dizer, há muito cinema que não foi filmado, não é? Está presente de uma outra maneira. E no caso dele, eu acho que ele é o arquiteto dos corredores, não é? Que eu acho que é uma questão do cinema, não é? Eu costumo dizer que a arquitetura, as pessoas têm tendência a aproximar o cinema da arquitetura. É mentira, não é? O cinema dos cineastas é a canalização, não é a arquitetura. A arquitetura é o produtor que faz. O produtor é que, digamos, desenha a casa. O cineasta tem como função arranjar os canais que dentro da casa vão permitir instalar os afetos, os sentimentos.
percebes? Portanto, e é mais um canalizador do que um arquiteto, não é? Que eu acho que é uma profissão muito nobre, não é? Porque é preciso inventar os circuitos da água. E esta coisa foi também muito despertada pelo Ribetel. Também esta ideia de desconfiar das formas, não é? Quer dizer, ir à procura da natureza e não das formas. E do invisível também, que é preciso para Claro, o problema é que o cinema está todo ele infectado, não é? Por uma cultura da modernidade, que é uma cultura de domínio e de destruição. E, portanto, o que é preciso é reabilitar o que ficou ainda, não é? Desta cultura que eu diria, ao mesmo tempo, medieval e pós-moderna. Ou, digamos, uma espécie de super-modernidade. Não é? É uma modernidade que já procura uma dimensão mais cósmica, não é? E, portanto, que supera o problema do antropoceno, que, no fundo, é a prisão em que nós estamos, não é? Quer dizer, mexemos todos, não é? No capítulo oceano, no antropoceno. E isto é uma via, não é? É uma via. Eu sou mais radical do que isto, não é? Eu acho que é preciso ir mesmo mais olhar um bocadinho, por exemplo, para a lição da arte contemporânea, não é? O Smithson, por exemplo, não é? Pessoas que trabalharam com a natureza e tentaram fazer alguma coisa com aquilo. E tiveram uma consciência da dificuldade de articulação, quer dizer, que a natureza é um imperativo, não é uma coisa que se chega lá e se faz. É aquela coisa do Spiralgetti, não é? Quer dizer, que é uma escultura que desaparece porque há marés, não é? Portanto, aquilo não é bem marés, as seasons, não é? Portanto, aquilo de vez em quando pode-se ver, de vez não se pode ver. Ou como no caso do John Ford, que é um cineasta que eu prezo imenso, não é? Ou do António Reis, para falar no caso português, que são pessoas que obrigam o cinema a deslocar-se para outros sítios, não é? Portanto, o Ford, pronto, faz 13 filmes em Monument Valley, que é uma geografia limite, não é? Limite.